Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Pode Olhar Cast, o podcast oficial do Grupo de Clínicas Olhar Saúde. E hoje eu tenho a honra de receber aqui uma convidada muito especial, um assunto muito solicitado pelos nossos ouvintes, pelas pessoas que assistem o nosso canal do YouTube e que têm acompanhado aí ao longo desses episódios as nossas orientações sobre oftalmologia, sobre cuidados com a visão, de forma muito democrática, de forma muito didática para que as pessoas possam entender. Então hoje eu vou receber aqui, na volta da sua maternidade, voltando aí ativa após 3 meses da nossa filha Julinha, eu tenho a honra, um privilégio de poder receber aqui no nosso Pode Olhar Cast a doutora Raiza Ellen Botentuy, que é médica oftalmologista do Grupo de Clínicas Olhar Saúde. Doutora Raiza, muito obrigado por estar aqui conosco nesse momento. Vamos falar sobre a cirurgia refrativa. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Pode Olhar Cast. Perfeito, doutor Álvaro. Eu que agradeço. É sempre uma honra, um prazer e uma alegria muito grande estar aqui nesse podcast, muito importante para a gente e para os pacientes, né? Porque esse realmente é o principal objetivo desse podcast. A gente está aqui hoje para a gente poder dar orientações, informações sobre a cirurgia refrativa, que é um procedimento maravilhoso, mas também sobre qualquer coisa que vocês perguntarem, quiserem saber sobre os olhos, sobre a visão. A gente está aqui realmente para servir. E agora, mais do que nunca, voltei com força total. Depois aí de 3 meses cuidando com todo o amor e carinho da nossa filha, retomo as minhas atividades. Então, gostaria de aproveitar aqui e dizer aos meus pacientes que a doutora está de volta nas nossas 4 clínicas, tanto no Melbourne, no Anjo da Guarda, em Rosário e em Pinheiro. Estou aqui para cuidar e ajudar vocês da melhor maneira possível. Pessoal, é com esse sorriso que a gente começa o podcast de hoje, tá, pessoal? Um sorriso maravilhoso, encantador, com essa alegria que irradia para todo mundo que está ouvindo agora. Quem está ouvindo ainda pelo Spotify não está conseguindo ver, mas chegar em casa pode colocar também no celular e no canal do YouTube para que você possa acompanhar também aqui o Pode Olhar Cast e poder não só ouvir as orientações que a doutora Raiza Ellen Botentuy vai fazer, mas também poder ver o que ela está compartilhando de alegria aqui com todos vocês. Doutora Raiza, mas para quem ainda não conhece bem a doutora Raiza, quem está entrando agora aqui no nosso podcast acompanhando, quer saber um pouco mais da sua história. Por mais que você já tenha falado algumas vezes sobre como você se formou, como você fez sua residência, como você optou por oftalmologia, mas eu acho que é interessante você falar um pouco também sobre isso de forma resumida, para que as pessoas possam entender que ainda não conhece a doutora Raiza. Então, assim, um pouco da sua história, como foi, assim, essa aptidão para você escolher a medicina, depois para escolher a oftalmologia, depois como área, e, por fim, a área de cirurgia refrativa, que é a sua especialidade, Márcia, a gente sabe hoje, aqui de atuação em todo o Maranhão. Doutora Raiza, fale um pouco da sua história. Maravilha, Otávio. Então, primeiramente, para quem não me conhece, eu me chamo doutora Raiza Ellen Botentuy, sou médica, oftalmologista, além de médica oftalmologista, também sou nutricionista, para muitos que não sabem, né? Sou mãe da Maria Júlia, nossa princesa linda, maravilhosa, sou esposa de doutor Álvaro Botentuy, sou filha de Dona Graça e João Batista, e assim, meu desejo, na verdade, sempre foi assim, eu tive sempre esse cuidado muito grande com as pessoas, né? Já vi meu pai também, meu pai é médico, então já tive a experiência do meu pai cuidando várias pessoas, então a partir dele eu já pude um pouco querer essa vontade de querer ajudar as pessoas, né? Cuidando através da medicina. E aí também conheci o doutor Álvaro, né, na época do colégio, e a gente se uniu ainda mais juntos pela medicina para ajudar as pessoas. Com relação à oftalmologia, por que oftalmologia? Na verdade, durante a graduação, eu sempre gostei muito da parte de medicina intensiva, pensei até medicina intensiva, até dermatologia passou pela minha cabeça, mas aí acompanhei o doutor Álvaro, já ia para alguns congressos, né, doutor Álvaro? Eu lembro que na graduação fui para vários congressos, fui para congresso de retina, congresso da Academia Brasileira de Oftalmologia, né, do CBO, e aí fui começando a gostar de oftalmologia, fui observando, né, os procedimentos, poder realmente ser um instrumento de Deus para poder trazer a visão de volta. Isso é incrível, isso é maravilhoso, e aí fui me encantando por uma área que eu não conhecia na época da graduação, e aí fui me encantando, tendo essa proximidade mais com o doutor Álvaro, acompanhava ele nas cirurgias, né, no atendimento, a gente atendeu vários pacientes, então aí fui me encantando, e aí, através disso que eu comecei a gostar da oftalmologia, né? Então, também medicina, fiz a residência, né? Passei na residência médica em Brasília, no Hospital Oftalmológico de Brasília, e lá em Brasília passei 3 anos estudando intensamente sobre oftalmologia, sobre a visão, e lá em Brasília, o hospital em que eu fiz a residência, tinha uma ênfase muito grande em cirurgia refrativa, em catarata e na plástica ocular também.
E aí eu acabei que eu acompanhei muito esse setor. E aí acompanhei, via vários pacientes, né, o antes e o depois da cirurgia refrativa e fiquei encantada. Acompanhei também o Dr. Canrobé, que é uma referência na cirurgia refrativa, e aí trouxe tudo que eu aprendi durante esses 3 anos para cá, para a nossa clínica Olhar Saúde, para os nossos pacientes. Uau, pessoal, eu fico assim encantado aqui, né? Aqui eu tenho que dividir aqui minha atenção entre marido, entre médico, entre entrevistador aqui do podcast da doutora Raiza, porque eu fico aqui me controlando para poder identificar bem o que ela tem que fazer. Doutora Raiza, é fantástico. O doutor Canrobé, a gente pode conhecer, ele foi no Aras dele lá em Brasília, era um dos donos do hospital, do hospital oftalmológico, o HOB, Hospital Oftalmológico de Brasília, e foi um dos pioneiros da cirurgia refrativa. Ele tem uma adoração por cavalos também, ele gosta, tem um Aras dele, e a gente pode conhecer também. E ele fez muitas cirurgias refrativas, um dos pioneiros em Brasília, e é uma pessoa muito conceituada. E foi uma pessoa que acolheu a minha esposa, a doutora Raiza, lá em Brasília, muito bem. Recebeu bem, pôde orientar, pegar na mão, ajudá-la, desde o primeiro ano da residência até o último ano. E a gente é muito grato a ele por isso também, né, doutora Raiza? Então, assim, é através disso que veio esse alinhamento da doutora Raiza nessa área de correção a laser, nessa área de cirurgia refrativa. Doutora Raiza, mas e aí? As pessoas querem saber então. A doutora Raiza voltou para o Maranhão, já tem 2 anos aqui de volta. Ela é médica, oftalmologista e está aqui querendo mostrar para vocês e responder as principais dúvidas e curiosidades que ainda permeiam essa área de cirurgia refrativa, essa área de correção a laser. Doutora Raiza, para a gente começar, bom a gente conceituar um pouco o que é de fato a cirurgia refrativa. Você esteve com o Canrobé, que foi um dos pioneiros da refrativa, que fazia um outro tipo de tratamento naquela época que hoje em dia já não se faz mais, mas que foi melhorando, foi aperfeiçoando com o tempo. Então o que você pode falar num contexto histórico que é a cirurgia refrativa? Perfeito, Otávio. Então, a cirurgia refrativa, ela é considerada uma das cirurgias mais modernas que existe na oftalmologia, juntamente com a cirurgia de catarata. Então, ela é um procedimento a laser, completamente a laser, indolor, né? É bom a gente sempre falar isso, porque isso é até uma dúvida dos pacientes. É um procedimento a laser, que o laser, ele vai lapidar a córnea. Doutora, e onde é que é a córnea? E aqui eu trago aqui uma maquete para explicar para vocês onde é que a gente vai aplicar o laser. O laser é aplicado nessa região aqui central dos olhos, que é a córnea. Então, esse laser ele vai atuar aqui na córnea, lapidando, moldando a córnea e corrigindo o seu grau, seja ele de miopia, de hipermetropia, de astigmatismo ou até mesmo da presbiopia, tá certo? Para vocês entenderem mais ou menos. Então, primeiramente, a miopia. O que é a miopia? É a dificuldade de enxergar de longe. Geralmente, por que a pessoa tem miopia? Ou porque a pessoa tem um olho muito grande, ou então porque a córnea ela é muito curva. E na hora que o ideal, uma pessoa normal que enxerga bem, é os raios entrarem aqui na córnea, passar pela íris e a imagem se formar bem certinho na retina. Já a pessoa que tem miopia, tem um olho muito grande, a imagem ela se forma antes da retina. Então, ao a gente fazer o laser, por exemplo, ao lapidar a córnea, essa imagem que antes formava antes, vai formar bem certinho na retina, porque a gente fez uma alteração através do laser na córnea. E assim funciona para hipermetropia, para o astigmatismo e para a presbiopia. Falando um pouco da questão histórica, você perguntou, antigamente a cirurgia realizada era a cirurgia chamada RK, em que eram feitos uns cortes com um bisturi de diamante em várias regiões da córnea, de maneira a aplanar a córnea e fazer essa mesma função da imagem chegar certinho na retina. Hoje em dia não se usa mais essa técnica. RK e até AK também, que era utilizado para astigmatismo. Hoje a técnica utilizada é esse laser, que é o Excimer laser, que pode ser feito tanto na maneira do PRK quanto na maneira do LASIK, que são 2 modalidades, mas ambas utilizam o laser para poder lapidar, moldar a córnea para que você enxergue perfeitamente e corrija o seu grau. A medicina é fantástica, né, pessoal? Você que está ouvindo agora deve imaginar, meu Deus do céu, será que você, a pessoa que nasceu na década de 50, de 60, 70, até 80, digamos assim, você pensa, meu Deus, eu não teria jeito, eu teria que usar óculos a vida toda, entendeu? Então esse é o destino já traçado da pessoa que tem miopia, que tem astigmatismo, que tem hipermetropia, 40 anos, pronto, é a idade para fazer o óculos. Essa era a ideia até existir a cirurgia refrativa. Até alguém pensar que poderia fazer um tratamento que antes era no bisturi.
Na época que o Dr. Carrompé fazia, lá em Brasília, na época, na década de 80, 90, ali início de 90 até 2000, era no bisturi, como você falou, entendeu? Só que aí vem o tratamento a laser, que mudou completamente a realidade da cirurgia refrativa em todo o mundo. Perfeito. Nós estamos falando aqui que a doutora Raiza foi já em vários congressos nos Estados Unidos. A gente foi em São Francisco, eu lembro, na Califórnia. Congresso da Academia Americana de Oftalmologia. Então só se fala disso. Só se fala de laser. Sim, a grande inovação do mundo foi o óculos em grande tempo atrás. Mas agora a inovação do mundo é o laser. É você poder aplicar laser e fazer a correção do grau. É fantástico. Então uma coisa que a gente tem que entender é que existe um outro caminho. Existe um outro caminho e você que está ouvindo agora precisa ser orientado em relação a isso. E a doutora Raiza, ela tem essa questão de orientar nesse sentido, como ela falou da miopia, do astigmatismo e da hipermetropia. Portanto, a refrativa, ela tem as suas indicações. E é isso que eu queria saber da doutora Raiza. Doutora Raiza, então, essa correção a laser, essa nova forma de cuidar do grau, para quem que é indicada o tratamento da cirurgia refrativa? Perfeito, Dalvio. Então, o tratamento, a laser para corrigir o grau, que é a chamada cirurgia refrativa, ele é indicado basicamente para os 4 principais problemas da visão, relacionados ao grau, para você entender. Que o primeiro é a miopia, o segundo é a hipermetropia, terceiro, astigmatismo e o quarto, a presbiopia. E eu vou explicar um pouquinho como é que funciona cada um desses 4 tipos de problema na visão. O primeiro é a miopia, que é a dificuldade de enxergar de longe, que era o grau que eu tinha, que eu também já fiz a cirurgia refrativa. Então, miopia, como eu já falei, é a dificuldade para enxergar de longe e, ao mesmo tempo, a pessoa tem uma excelente nitidez para perto, ela enxerga com detalhes para perto. E por que isso acontece? Por 2 fatores. Ou porque a pessoa tem um olho muito grande, que a gente fala que é o comprimento axial. O olho é grande, a imagem se forma antes da retina e a pessoa não enxerga nitidamente. Ou então, uma segunda característica é porque a córnea, que é essa região da frente onde a gente faz o laser, ela é muito encurvada. E aí os raios se formam antes da retina também a imagem. Esse é a miopia. O segundo problema é a hipermetropia. A hipermetropia é a dificuldade de enxergar de longe, de perto. A hipermetropia é a dificuldade de enxergar de perto. Então, ela é como se fosse o contrário da miopia. Na miopia, a imagem ela se forma antes da retina. Já na hipermetropia, a imagem se forma depois da retina. E por que isso, doutora? É o contrário da miopia, porque o olho geralmente ou ele é muito pequeno, aí a imagem se forma depois da retina, ou a córnea, que é a região onde a gente vai fazer o laser, ela é muito plana. E aí os raios não se formam de forma tão forte antes da retina, eles se formam mais fracamente, para vocês entenderem, atrás da retina. Terceiro problema, astigmatismo. O astigmatismo, o que o paciente sente? A pessoa sente a visão embaçada. E aí é uma visão embaçada, Álvaro, tanto para longe quanto para perto. E aí é um probleminha na córnea devido às alterações no formato da córnea, né? Formam como se fossem 2 imagens, uma antes e uma depois da retina, e aí a imagem fica embaçada. Esse é o terceiro problema de visão. E o quarto, que é a presbiopia, que geralmente ocorre a partir dos 40 anos, que é aquela dificuldade para perto, em que a pessoa tem que esticar o braço. Que até os pacientes falam, doutora, eu estou com o braço, tem que esticar o braço, meu braço está curto, vai ter que esticar o braço para poder enxergar melhor. Isso acontece porque devido ao envelhecimento dos músculos ao redor dos olhos, que eles vão enfraquecendo e a pessoa vai tendo dificuldade de chegar para perto. Então, basicamente, para esses 4 problemas, miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Perfeito, doutora Raiza, maravilhosa explicação, deu para todo mundo entender bem o que está ouvindo agora. E só para complementar, as causas desses problemas são genéticas. A pessoa nasceu, pai, mãe, míope, para a programação genética da pessoa é nascer com um olho maior do que o normal. A programação genética é nascer com um olho menor. Sim. Por que nasceu com o olho menor? Programação genética. Mas o astigmatismo pode ser associado com coçar os olhos? Sim, o astigmatismo tem um componente genético, que é o quê? A pessoa nascer predisposta a ter essa córnea mal formada. Mas também tem um componente ambiental, que é um componente de comportamento, que é o quê? De você coçar os olhos. Então, crianças mais alérgicas, pessoas que têm mais alergia, coçam mais os olhos e isso pode gerar o astigmatismo. Pode causar com trauma nos olhos, cicatrizes, enfim. Tem causas também secundárias para astigmatismo. De forma que a gente consegue tratar sim, recuperar e fazer a pessoa eliminar esse grau. Fazer ela chegar a um ponto que consegue cuidar sem precisar do óculos de grau. Doutor Raiza, mas vamos lá. E a pessoa então, ela tem miopia, já entendeu?
e ela quer saber assim, as condições pré-operatórias, os exames que são solicitados, qual o primeiro passo que ela tem que fazer para ela poder então saber se ela pode ser ou não beneficiada. Que a gente parte do princípio que todo mundo quer enxergar. A visão é algo importante. As pessoas dão valor a isso. Claro que é. É o sentido mais importante que nós temos. 75% dos nossos estímulos cerebrais vem da visão. Então a gente tem que entender qual é o primeiro passo que a pessoa tem que dar para que ela possa dar aí o ponto de partida para tentar fazer essa correção, saber se ela pode ou não fazer a correção a laser. Perfeito, Oswaldo. Essa é uma pergunta que muitos pacientes me fazem. Doutor, eu quero fazer a cirurgia refrativa. O querer é o primeiro passo, né? Então, a pessoa se interessar, querer realmente ser submetida a esse procedimento. Mas eu digo que é um procedimento que não é para todo mundo, não é para quem quer, mas é para quem também pode. Então, o que é esse pode, doutora? Esse pode é o que eu vou examinar você no consultório e a gente vai solicitar os exames pré-operatórios para avaliar se o seu olho, no caso a córnea, que é a estrutura onde o laser vai atuar, ele tem condições suficientes e excelentes para serem submetidas ao procedimento a laser. Então, o primeiro passo que eu digo é a você realmente se interessar. Segundo passo, ir lá na Clínica Olhar Saúde comigo, para a gente poder fazer uma avaliação. E aí a gente fala que é o exame oftalmológico, que tem que ser realmente completo. Então, primeiro, eu vou examinar o seu grau. A gente fala que é uma refração dinâmica, primeiro com a pupila fechada. Depois, a gente vai pingar um colírio para dilatar a sua pupila, para a gente fazer o que a gente chama de refração estática, que é nessa refração que a gente vai fazer a correção do grau. Em seguida, eu vou para um exame chamado exame de biomicroscopia na lâmpada de fenda, em que eu vou analisar com detalhes a sua córnea. Vou ver se a sua córnea está adequada, se não tem nenhum machucado, se não tem nenhuma ceratite, se não tem caso de herpes. Aí a gente vai analisar toda a sua córnea. E o terceiro momento, eu vou solicitar os exames pré-operatórios. E aí eu vou solicitar, basicamente, 5 exames para a gente ver se você pode ou não se submeter à cirurgia refrativa. O primeiro exame é o exame da topografia da córnea, que é o exame que a gente avalia como é que está a questão da curvatura da córnea, se a córnea está adequada, se ela tem alguma simetria, tudo isso a gente vai avaliar. O segundo exame é o exame da paquimetria, que é o exame que avalia a espessura da córnea. O ideal é que sua córnea seja bem espessa para o laser atuar e não deixar fina, que a gente não quer de maneira nenhuma. Terceiro exame que a gente avalia também é a microscopia especular. Doutor, o que significa isso? É um exame que a gente avalia as celularidades da córnea, se está adequada, se você tem alguma alteração com relação à morfologia, à celularidade. O quarto exame, que é o fundamental, que é a tomografia da córnea. E a gente usa tanto o Pentacam, mas principalmente o Galilei, que é o exame que a gente avalia, em que esse exame ele vai ser fundamental, que ele além de avaliar a questão da topografia, ele vai avaliar a elevação anterior, posterior, mapa paquimétrico, são tudo termos que a gente vai analisar com detalhes para ver se você pode fazer a cirurgia refrativa. E o quinto fundamental é o mapeamento de retina. É importante fazer todo o mapeamento de retina, principalmente se vocês têm miopia, que pode ter um alto grau, que a gente tem que avaliar com detalhes a periferia da retina para descartar qualquer alteração e aí você ser submetido à cirurgia refrativa. E além de tudo isso, durante a consulta eu converso muito com o paciente, eu preciso saber se ele tem alguma contraindicação, se ele utiliza alguma medicação, se ele tem, por exemplo, algum tipo de doença autoimune, se é um paciente coçador, como o Dr. Álvaro falou. A coceira nos olhos é o principal fator de risco e já fica logo uma dica, não pode de maneira nenhuma coçar os olhos. Então, tudo isso eu vou estar conversando com você para a gente poder te indicar realmente com muito sucesso a cirurgia refrativa. Só que ficou faltando o último exame, pessoal. O último exame acho que é o mapeamento de retina. Mapeamento de retina. Exatamente, que é isso que eu falei, que a gente avalia toda a periferia da retina para ver se não tem nenhuma alteração e a gente poder indicar a cirurgia com toda a segurança possível. Pessoal, fantástico. Só vou tentar resumir aqui de uma forma aqui em 30 segundos para vocês entenderem. Nós temos uma córnea com várias camadas. O exame ele vai avaliar a frente, a primeira camada, ele vai avaliar a córnea como um todo, como espessura, vai avaliar a parte posterior, que é a microscopia especular, que é o endotélio, e ainda vai avaliar o fundo de olho. Toda a região que é atingida pelo laser e toda a estrutura do olho, para poder saber se tem condições ou não de ser beneficiado com a correção do grau laser. Doutora Raiz, e aí? Como que a gente vai interpretar? A pessoa fez já os exames, veio consultar, mas conseguiu a vaga com a doutora Raiza, Deus quiser vai conseguir essa vaga com a doutora Raiza, e aí fez essa avaliação, fez todos os exames, e aí tem aquela hora que a gente brinca lá na clínica, é a hora sagrada, pessoal, em que a pessoa vai chegar para poder ter a interpretação dos resultados com a doutora Raiza. Será que vai passar ou não? E aí, doutora, quais são os critérios
que você utiliza para aprovar uma pessoa para ela ser beneficiada com a refrativa ou não? Perfeito, doutor. Vários fatores são importantes nessa avaliação. Primeira coisa é a idade. Então, a cirurgia refrativa é um procedimento que a gente só indica a partir dos 18 anos. Então, se chegou para mim uma criancinha de 14, 15 anos e quer ficar independente de óculos, a doutora vai adaptar uma lente de contato junto com o óculos. Então, primeiro, acima de 18 anos, que é a indicação. Segundo, a gente vai avaliar de acordo com o seu grau e também de acordo com as estruturas do seu olho. Então, eu vou avaliar a espessura da sua córnea, o tanto de grau que a gente vai corrigir, vou avaliar também a ceratometria, que é uma variável que a gente avalia na topografia, tudo isso de acordo com o seu grau. Então, assim, na verdade, tem muitas pessoas me perguntam no Instagram, doutora, eu tenho 10 graus, eu tenho 7 graus, eu posso corrigir? Pode ou não pode? Eu vou ter que avaliar cada caso. Às vezes a pessoa tem 1 grau de miopia, mas ela tem uma contraindicação nos exames. Aí não pode. Tem 1 grau, mas não pode. E às vezes a pessoa tem 9, 10 graus e a córnea está perfeita, está espetacular. Então a gente pode corrigir. Como eu já corrigi de uma corredora, que ela tinha 9 graus e ela está aí... Maratonista, tá aí lá. Doutora, você já corria muito, agora eu estou correndo mais ainda, né? Estou correndo melhor ainda. Então ela tinha 9 graus. Então tudo isso é avaliado. Não só o grau, a idade... Mas é o grau na sua córnea, nos seus exames, que tem que estar tudo adequado. Tudo isso é feito calculado, bem direitinho, com todo carinho, todo cuidado. Doutor, e aí, na hora da verdade, a pessoa vai pensar, você não tem ideia de como a pessoa fica esperando lá naquele momento, pessoal. Ah, doutora, tudo bem, eu já preenchi, eu tenho mais de 18 anos de idade, eu tenho menos de 13 graus de miopia, eu tenho menos de 7 de astigmatismo, eu acho que vai dar. Chega lá e faz a topografia, faz a parquímetria, os exames pré-operatórios que a doutora sempre pede, e aí vai chegar o resultado, doutora. Então, é isso que ela utiliza como critério para a gente poder definir a cirurgia refrativa. Mas aí, as pessoas perguntam, doutora, tudo bem, eu quero fazer, quero me livrar, eu não quero mais utilizar óculos de grau, ok, eu quero fazer algo assim. Mas, eu quero saber uma coisa, a cirurgia refrativa, ela é definitiva? Essa é a pergunta que a gente mais recebe, né? Então aqui é para resolver, para responder pergunta difícil. Pergunta que as pessoas fazem dentro do consultório da doutora Raiza, aqui ela poder responder de modo público para as pessoas poderem entender. A refrativa é definitiva? Perfeito, tá? A gente disse que a cirurgia ela é definitiva para aquele momento. Então a gente vai fazer o exame oftalmológico, vai ver o grau, por exemplo, você tem 2 graus de miopia e 1 grau de astigmatismo. Então a gente vai corrigir exatamente 2 graus e 1 grau de astigmatismo. Agora o que acontece? Quando chega geralmente aos 40 anos de idade, geralmente essa cirurgia a gente indica mais para pessoas assim mais jovens, dos 20 até os 40 anos, é a melhor indicação. Quando chega nos 40 anos de idade, provavelmente a pessoa vai ter essa dificuldade para perto, que eu expliquei, que é a presbiopia. Aí tem muita gente que fala, voltou o grau. Na verdade, não voltou o grau. Na verdade, com 40 anos você teria um outro grau, que é o grau da presbiopia. Mas a gente fala assim, ela é definitiva para aquele momento a gente corrige o grau. Se, por exemplo, se o seu olho não tiver que crescer, se não tiver a probabilidade de ter 1 grau daqui para frente, então você vai ficar corrigido 100%. Mas a cirurgia ela é definitiva para aquele momento, ela corrige o grau daquele momento. Exatamente, pessoal. Então, fantástico, né? Deu para entender, é isso exatamente que nós fazemos, é isso que a doutora Raiza tem feito para ajudar as pessoas e é isso que a gente pode também entender. Agora, tem uma outra pergunta. Doutora, eu tenho que fazer os 2 olhos ao mesmo tempo? Porque a catarata eu faço um olho primeiro e depois o outro. O pterígio eu faço um olho primeiro e o outro depois. Então, a cirurgia refrativa, ela é feita os 2 olhos ao mesmo tempo ou um olho de cada vez? Interessante essa pergunta, e teve vários pacientes que me perguntam isso, doutora, mas primeiro a gente faz um, depois faz outro? Não. Então, ela é uma das únicas cirurgias oftalmológicas, juntamente com, às vezes, cirurgia de blefaroplastia, que a gente faz, sim, ao mesmo tempo. Então, inicialmente, a gente começa de um lado, faz a desepitelização, aplica o laser, coloca uma lente, e aí, logo em seguida, a gente já faz o outro lado. Então, é a cirurgia que a gente faz ao mesmo tempo os 2 olhos. Sim, a gente faz ao mesmo tempo os 2 olhos. Perfeito, doutora Raiza, maravilha. Então, deu para entender, né, pessoal? É tudo mesmo, alguns segundos de cirurgia, cerca de 10 a 15 segundos cada procedimento, e no mesmo dia você consegue fazer tratamento de ambos os olhos, tá? Agora, uma outra pergunta também que é muito interessante, que, doutora, eu vou operar, mas aí o grau volta, corrige por um tempo e ele volta depois? Eu acho que aqui é um bom momento, doutora Raiza, a gente poder explicar para as pessoas se realmente o grau volta ou se ele não volta, o que acontece. Então, o grau depois da correção a laser, ele volta ou não? Não volta, porque a gente corrige, como eu falei, né, anteriormente, a gente corrige o grau daquele momento, a gente faz o exame da refração estática, eu vou corrigir completamente aquele grau com o laser, né, a programação que a gente faz, que a gente coloca no aparelho. O que acontece? Tem pessoas que têm, geralmente, por isso que a gente indica a refrativa, a partir dos 18 anos, que teoricamente é o tempo que o seu grau vai ser estável.
Mas tem pessoas que, por Deus, questão genética, questão hereditária, pode vir que apareça um grau depois, mas aquele grau que a gente corrigiu, daquele dia, corrigiu completamente. Se aparecer um grau depois, como por exemplo da presbiopia com 40 anos, é um grau que iria aparecer. Então, assim, não é que o grau volta, a gente corrige completamente. Agora, se você ter um grau depois com 40 anos da presbiopia, aí sim é um grau que apareceu depois, mas não que não foi corrigido na cirurgia, porque a gente corrige exatamente todo o grau que você tem naquele dia. Exatamente, até a questão de coçar os olhos, né? O ato de coçar, ele pode induzir um grau. Então foi corrigido naquele momento, mas foi induzido por você, infelizmente, por coçar, ou por dormir em cima do olho também. Exatamente. É uma outra situação em que você acaba causando um próprio grau, né, em você mesmo, pelo ato de coçar ou de dormir por cima do olho e causar esse tipo de alteração. E aí, nesse ponto, é interessante a gente falar também de uma questão muito importante. Se pode fazer ou não a cirurgia refrativa outra vez. Se só faz uma cirurgia uma vez, ou se for preciso, depois de algum tempo, fazer um outro procedimento de refrativa para tentar corrigir esse outro grau que ficou aí residual ou que foi induzido após essa correção inicial. Álvaro, interessante. Eu, particularmente, eu não faço cirurgia 2 vezes e nem indico fazer. Realmente porque a gente já fez uma alteração na córnea, então pode ter alguma alteração depois. Então, assim, feito uma vez, a gente espera que não repita. Então, eu não oriento repetir, a gente faz só uma vez mesmo, faz o grau, corrige completamente, e aí você fica acompanhando com a gente orienta também a utilizar lubrificante, não coçar os olhos, porque todo esse acompanhamento faz diferença também no pós-operatório. No caso, pode fazer uma outra análise, né, doutor? Faz uma outra análise, então, né? Digamos, se ele já é operado em refrativo, ele volta para fazer de novo daqui a 10 anos, digamos, minha situação, operei com 30 anos, quando eu tiver 40 anos de idade, eu vou querer fazer de novo refrativo. Corrigir um lado e deixar para perto. Então, assim, faz uma nova avaliação para avaliar se a espessura, se há novos critérios, preencher o critério, tranquilamente pode fazer. Assim, é o que eu imagino aqui, mas você que é especialista, entendeu? Então, assim, depende muito, né? Ver se o olho já operado ele tem critério para ser submetido a esse tratamento, não é? Exatamente. É por isso que a gente tem que avaliar com os exames, a espessura. Mas, geralmente, como já foi bastante consumido, eu não recomendo fazer uma nova operação. Mas a gente tem que avaliar cada caso, avaliar os exames e ver como é que está. Perfeito, doutora Raiza, maravilha, fantástico. Estamos aqui só com a doutora Raiza Ellen Botentuy, médico oftalmologista, especialista nessa parte de cirurgia refrativa. E o tema do podcast de hoje é exatamente esse, correção e curiosidades, as perguntas mais realizadas ao longo desses meses aí passados, que as pessoas quiseram, exigiram que a gente fizesse aqui um podcast para poder falar sobre isso, dissecar, detalhar esse assunto tão interessante para a cirurgia refrativa. Pessoal, doutora Raiza, vamos falar uma coisa aqui importante. Pessoa com 45 anos de idade, que é hipermétrope, ou seja, a pessoa tem 45 anos e depende daqueles óculos para perto. Doutor, eu só ando com o meu óculos aqui no bolso. Eu boto aqui, pego o óculos, boto aqui para enxergar de perto e eu quero acabar com isso na minha vida. Não aguento mais. Aí vou no lugar, perdi o óculos e agora estou sem enxergar o WhatsApp, não estou mais conseguindo responder as mensagens, não consigo ler mais. O que eu posso fazer? E agora eu estou aqui no carro, ouvindo o Spotify, o Pode Olhar Cash, e eu ouvi a doutora Raiza falando que eu quero ver essa resposta. Explique para o seu José, para a dona Maria, que tem 45 anos de idade, que não enxerga para perto mais, né, por conta da presbiopia, se existe uma solução, uma correção a laser que pudesse ajudar ele a resolver esse problema. Sim, existe sim. Seu José da Maria, se você tem a partir dos 40 anos, que é o que a gente chama que vai ter a presbiopia, que é a dificuldade para perto, existe sim uma técnica que a gente chama de monovisão ou báscula. É uma técnica cirúrgica em que eu vou corrigir basicamente um olho completamente para longe, que é o olho dominante, geralmente, o seu olho dominante, e o outro olho a gente deixa uma hipocorreção, deixando para você ajudar essa leitura de perto. Então, a gente corrige um completamente para longe e deixa o outro olho um pouco mais para perto. De maneira que você, binocularmente, que é a maneira como a gente olha, com os 2 olhos abertos, enxergue bem para longe e para perto. E aí tem alguns pacientes, doutora, não vai ficar confuso, um lado para longe, um lado para perto? Muitos pacientes perguntam. A gente faz até um teste também, alguns pacientes que me ficam muito na dúvida, eu faço um teste de lente de contato. O paciente passa aí 7 dias com esse teste para ver se a pessoa se adapta, né? E a pessoa provavelmente, em muitos casos, se adaptam sim. Existe um período de neuroadaptação, que é até 6 meses o seu cérebro para se adaptar a essa nova visão. Mas, assim, tem resultados espetaculares, muito bons, que dá muito certo.
E também, às vezes, doutor Álvaro, tem pacientes que às vezes ele não tem, você falou um caso de hipermetropia. A gente corrigiu a hipermetropia de um lado e deixou o outro lado para perto. Mas tem casos de pacientes também que a gente chama de hemétropes, que são pacientes que enxergam tudo, não tem nenhum grau, eles são planos, enxergam tudo para longe, eles só querem fazer a correção para perto. Aí a gente corrige um lado apenas para perto e também o resultado é maravilhoso. E essa era a pergunta agora subsequente, doutora Raiza, fantástico. Então, assim, seu José, dona Maria, é possível sim, tá? Mas claro, eu sei que você ficou animado de querer fazer, agenda lá a sua avaliação, tenta conseguir uma vaga, se não tiver para essa semana, para esse mês, agenda para o próximo já, mas tenta alguma coisa. Entenda que existem alguns critérios. Primeiro é o desejo, esse despertar que você teve agora. Você entendeu que é possível. Claro que você vai ter que preencher os critérios todos, fazer os exames com a doutora, para poder ela estudar e traçar uma estratégia. Eu chego em casa às vezes aqui, e aí eu converso com a doutora Raiza, ela está lá, planejando. A doutora Raiza está fazendo o quê? Está olhando o Galilei, que é o exame, planejando, número por número, calculando na calculadora, fazendo conta, estudando, personalizada. Porque a gente pensa que a cirurgia refrativa, pessoal, às vezes que não é da medicina, não consegue entender, pensa que é uma coisa que é robótica. Não, é assim, grau é esse? Não. É um estudo minucioso. Você tem que calcular, você tem que pensar, tem que raciocinar em cima disso. Então, cada olho é de uma forma. Ah, doutor, eu pensei que todo olho fosse igual. Não é igual, não. Cada olho tem sua particularidade, meu amigo. Então, assim, precisa estudar, definir, personalizado. Exatamente. Isso dá trabalho. É isso que a doutora Raiza faz. Estuda e define cada ponto, cada dado é importante para que no final tenha uma correção adequada e você fique satisfeito com o tratamento. Doutora Raiza, vamos lá. Essa cirurgia, ela exige internação? A pessoa tem que operar? Quanto tempo dura? Vamos falar aqui do dia, assim, do dia, save the date, ali, o dia da cirurgia. Essa pessoa, ela precisa ficar internada para fazer a cirurgia refrativa ou não? Como funciona? Perfeito, doutor Álvaro. Não precisa ficar internado, tá? Cirurgia, na verdade, as cirurgias oftalmológicas, né? São cirurgias bem práticas, bem modernas, que, graças a Deus, não precisa ficar internado. Então, é uma cirurgia a nível ambulatorial, que a gente fala, muito tranquila. Assim, não é simples. Como o doutor Álvaro falou, é uma cirurgia individualizada, personalizada, em que eu vou analisar com detalhes o seu caso. Cada caso é um caso. Então, mas é uma cirurgia, sim, que não precisa ficar internado. O colírio, ele é um colírio de colírio, né? Colírio anestésico. E aí é feito o procedimento a laser, que dura em torno aí de 10 a 15 segundos, mas também depende do seu grau. E aí você faz a cirurgia e depois de 30, 40 minutos você vai para casa com o seu óculos escuro. Então, dorme em casa, não precisa ficar internado. É bem tranquilo. Graças a Deus, pessoal. Então, assim, a cirurgia tem essa duração, né, de 20, 30 segundos, tem uma preparação e depois vai para casa e faz para recuperação pós-operatória. Doutor, e aí vamos lá. Aqui tem uma questão interessante, doutora. Aqui muita gente pergunta, você sabe disso. Eu perguntei isso, pessoal, quando eu fui paciente, em 2017, eu fiz o tratamento, ainda morava em Brasília, fiz ainda esse tratamento chamado de correção a laser refrativa. Confesso que tive medo, tive receio, meu Deus, como é que vai ser esse tratamento? E sou médico oftalmologista, você imagina. E aí, hoje em dia, eu tenho uma outra visão em relação a isso. Mas na época eu não tinha tanto conhecimento, não sabia muito como é que funcionava. Então, assim, imagine uma pessoa que não é da área médica, realmente tem receio. Ela pode ter dúvidas, pode ter medo em relação à correção a laser. Então, assim, uma das perguntas que eu também queria saber é se a pessoa sente dor. Eu perguntei isso na época, a pessoa que me operou. Falei, será que eu vou sentir dor? Então, assim, eu acho que uma boa oportunidade agora de você falar é essa relação da dor. Se sente dor ou se não sente dor, durante o procedimento ou após a cirurgia refrativa a laser. Essa é uma dúvida dos pacientes, né? Eles perguntam, essa primeira pergunta que eles, na verdade, eles têm medo de doer realmente, tá? Mas não dói a cirurgia refrativa. Primeiro porque é feita com colírio anestésico, que você não vai sentir. Você sente o tato, né? A doutora tocando ao redor dos olhos, mas dor você não sente. No pós-operatório, a gente coloca, quando a gente finaliza a cirurgia, a gente coloca uma lente de contato protetora, que é uma lente de contato terapêutica, que vai ficar aí nos seus olhos durante 5 a 7 dias, para lhe dar um conforto, para lhe dar uma melhor, para ficar mais agradável o pós-operatório. Que você pode sentir, que é completamente normal, doutor Álvaro, é uma sensação de corpo estranho, lacrimejamento, como se fosse uma areiazinha nos olhos, mas isso é um incômodo apenas, não é dor, não chega a doer, é muito tranquilo o procedimento. E aí você cada dia mais vai melhorando a visão, então utilizando também os colírios, né, o lubrificante adequado, eu até recomendo usar na geladeira, gelado, ele vai te dar um conforto excelente que você vai passar tranquilamente aí por esse pós-operatório enxergando tudo.
Doutora Raiza, fantástico, pessoal. Isso é muito interessante a gente saber. Também tem um analgésico, né, que a gente faz. Eu acho que a doutora faz, acho que é paracetamol com codeína, né, que é o PAC. Isso. É um paracetamol com codeína, que são analgésicos potentes, que já toma um antes da cirurgia, né, logo após, e toma um ainda no máximo em 24 horas. Acho que você podia falar um pouco sobre isso também. Sim, na verdade, assim, a questão da dor é muito de cada pessoa, né? Tem pessoas, eu, por exemplo, eu fiz a cirurgia refrativa e eu não senti nenhuma dor, não senti nem muito incômodo. Para mim foi perfeito, assim, eu sou uma paciente excelente. Mas a gente realmente, para uns pacientes que são um pouco mais ansiosos, mais preocupados, a gente dá um remedinho para dor, que é o analgésico, como o doutor falou, né? Que é o PACO, que é o paracetamol com codeína. E também, se o paciente estiver muito agitado, a gente pode dar um remedinho para ele tranquilizar, para ele dormir um pouquinho mais. E a gente até recomenda que no pós-operatório, após a cirurgia, quanto mais você dormir, repousar melhor, ficar com os olhos fechados, e só mesmo abrir para ficar pingando colírio, pelo menos o primeiro dia, para você repousar bastante. Mas é bem tranquilo. É isso, pessoal. Então, isso é a cirurgia refrativa. A doutora Raiza aqui podendo esclarecer dúvidas. Você que ainda não segue aqui o nosso canal no YouTube, aqui, aperta aqui no botão, deixa o seu like aqui, para poder a gente levar esse conteúdo para mais pessoas. Deixa aqui o seu comentário também, a sua dúvida. Doutor, eu estou com uma dúvida em relação a isso. Talvez algo que a gente não tenha respondido aqui, seja uma dúvida muito individualizada. Deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de te responder. Tanto aqui também no YouTube, e você que está no Spotify, depois deixa aqui também o seu like também, para que a gente possa te acompanhar. E compartilhe, mande no grupo da família, dos seus amigos, da sua igreja, no grupo do seu trabalho, do seu bairro, da sua cidade, para que as pessoas possam também entender mais sobre a cirurgia refrativa laser, que elimina a necessidade, reduz a dependência dos óculos de grau. Doutora Raiza, aí, a pessoa trabalha, está naquela fase ativa da vida, de 18 até 40, 50 anos de idade, e ela vai fazer a correção laser. Se interessou, passou, agendou sua avaliação, conseguiu a vaga com a doutora Raiza, graças a Deus, fez sua avaliação, fez topografia, fez o exame pré-operatório, ok, marcou a cirurgia, só que agora ela precisa se afastar do trabalho. Doutor, eu trabalho, eu tenho quanto tempo eu preciso me afastar do meu trabalho após esse tratamento para me recuperar bem, ter um resguardo adequado, para que tenha um resultado final apropriado, esperado, que é o que a gente deseja para todo mundo. Bom, com relação a gente faz, na verdade, o mais fácil é a técnica de PRK. O que acontece? Essa técnica, por volta aí de 48 a 72 horas, pode dar um pouco de flutuação da visão. Então, assim, se você às vezes depender muito da visão, a gente geralmente pode dar um atestado aí de 2, 3 dias, só para você se recuperar. Mas dependendo da sua atividade, você já pode até voltar a trabalhar. Por exemplo, se você trabalha em um ambiente fechado, computador, bem tranquilo, você pode voltar. Agora, se você trabalha num ambiente externo, que tenha muita poeira, muito sol, aí realmente a gente dá um atestado até de 7 dias para você se recuperar bem, bastante. Mas assim, com relação à recuperação, muito tranquila, com 3, 5 dias, depois que a gente tira a lente de contato do consultório, com 5 dias, aí você já está liberado para fazer essas atividades com moderação, né? Com relação à atividade física, né? Muitos pacientes me perguntam, geralmente se você for uma academia, uma caminhada, com 7 dias a gente já libera. Agora, se for uma atividade que você tenha contato com pessoas, tipo futebol, basquete, aí a gente recomenda mesmo com 30 dias. Com relação também a banho de piscina, banho de mar, esse eu não recomendo, realmente 30 dias. Uma coisa muito importante é a questão da exposição solar. E a gente até dá também um óculos escuro para a pessoa ficar protegendo do sol, pelo menos aí 30 dias. Mas é um pós-operatório muito tranquilo, bem tranquilo mesmo. Doutor, pessoal, nós estamos chegando quase aqui aos finalmente, que é a parte final do nosso Pode Olhar Cast de hoje, nosso episódio maravilhoso com a doutora Raiza Ellen Botentuy. E também mais uma pergunta que chegou aqui de pessoas que estão assistindo aqui ao vivo o nosso programa, que é a questão da televisão. Doutora, posso operar refrativo, vou fazer a cirurgia refrativa, corrigir? Quanto tempo eu posso voltar a assistir televisão, ou então utilizar meus celulares, tablets, que nesse caso? Quanto tempo pode ficar afastado disso, se é ou não contraindicado usar esses artefatos? Não tem nenhuma contraindicação, na verdade. Utilizar celular, nem computador, a gente não contraindica. Mas como existe, como eu falei, nesses 3 primeiros dias pode ter uma flutuação da visão, que é completamente normal, e eu já oriento os pacientes antes. E por que acontece isso? Porque é o período, porque a técnica do PRK, a gente tira o primeiro epitélio, né, a primeira camadinha da córnea, e aí a gente tira para o laser ser aplicado na córnea, né, no estromo anterior. E aí, nesses 3 primeiros dias, ocorre uma remodelação dessa córnea que foi retirada esse primeiro epitélio. E aí pode ter essa flutuação que é completamente normal. Então, se você tiver, assim,
for muito exigente com celular, essas coisas, pode dar essa flutuação que a gente não recomenda utilizar, mas assim, que não tem nenhuma contraindicação, você pode voltar ao mesmo tempo, assistir televisão, não tem nenhuma contraindicação não, pode assistir. Doutora, e se maquiar? Quanto tempo a mulher, no caso, pode voltar a se maquiar, usar rímel, usar aqueles lápis de cor, tudo isso? Quanto tempo pode voltar? Isso aí é até uma orientação, porque eu já tive uma paciente minha que eu geralmente recomendo com 15 dias a utilizar a maquiagem, porque na hora de maquiar você pode, infelizmente, machucar os olhos. Então, mais por uma questão de cuidado. Então, assim, eu tive uma paciente que utilizou lápis de olho e aí teve um machucado nos olhos. Então, a maquiagem, realmente, eu recomendo 15 dias para não... Porque é uma região muito próxima dos olhos, né? Então, pode ter um risco de infecção, de machucado nos olhos. Então, a maquiagem, 15 dias, eu recomendo mais. É isso, pessoal. O resultado final, doutora Raiza, com quanto tempo assim, a pessoa pode esperar, já chegando aqui ao final do podcast, mas com quanto tempo a gente pode esperar, a pessoa pode esperar esse resultado final, o grau estável, a visão planejada, como foi no pré-operatório, para atingir, seja miopia, metropia, com quanto tempo? Perfeito, Álvaro. Então, assim, quando a gente faz a cirurgia, imediatamente o paciente já enxerga perfeitamente, né? Então, na hora, eles até falam, tem um paciente que falou, uau, doutora, eu nunca esqueço, ele falou isso. Então, realmente, essa sessão de uau, você já enxerga bem, maravilhoso quando a gente faz. Como eu falei, no terceiro ao quarto, do segundo, terceiro, quarto, quinto dia, pode ter essa flutuação devido à reptilização da córnea. E aí, cada dia mais a cirurgia vai melhorando. Quando a gente tira a lente de contato, com 5 a 7 dias, já enxerga muito bem, em torno de 70% da visão. Com um mês já enxerga melhor ainda, mas o resultado estável mesmo que a gente considera do PRK em torno aí de uns 40 a 60 dias. Mas assim, é situação ideal, mas tem pessoas que até antes, com 30 dias, já enxergam perfeitamente. Eu mesmo enxerguei muito bem logo depois da cirurgia, então é realmente maravilhoso. Legal, pessoal. A gente fica assim sempre com muito cuidado em relação a falar isso, para as pessoas criarem expectativas em cima, né, da cirurgia refrativa e aguardar o período de 45 dias, que é o período final para a recuperação. E só para frisar aqui, para a gente finalizar, o tipo de cirurgia que a doutora faz, se é o PRK, né, que é a ceratotomia fotorrefrativa, ou se é o LASIK, que é a cirurgia que faz o corte na córnea. Ela vai explicar qual o tipo que nós fazemos. Perfeito, Alves. Existem duas técnicas, né, da cirurgia refrativa, seja o LASIK ou o PRK. Ambas as técnicas dão o mesmo resultado maravilhoso. Eu, particularmente, gosto mais da técnica do PRK, que é essa técnica em que a gente faz, primeiro tira um epitélio da córnea, né, o primeiro epitélio, e em seguida aplica o laser. Já a outra técnica, que é a técnica chamada LASIK, a gente faz uma lamela, como se fosse uma tampinha de uma laranja na córnea. Faz uma tampinha, o laser é aplicado e aí a gente volta a tampinha também. Lá em Brasília também a gente fazia muito essa técnica. Mas também tem as indicações e as contraindicações. Eu basicamente faço PRK, que foi o que eu fiz nos meus olhos, gosto bastante do resultado e sou encantada com os resultados. Pessoal, essa foi a doutora Raiza Ellen Botentuy, no nosso episódio aqui maravilhoso, graças a Deus, abençoado. A volta da doutora Raiza, aqui é o Pode Olhar Cast, o tema sobre refrativa, correção a laser, as curiosidades, perguntas mais realizadas aqui no nosso site, no nosso central de atendimento, no nosso canal do YouTube, no Spotify. E a gente fica muito feliz de você poder participar também aqui com a gente, mandar suas perguntas, mande mais as suas dúvidas, que a gente vai ter o maior prazer de responder para vocês em formato de vídeo, sempre recebendo aqui novos convidados, pessoas que têm interesse de servir, de ajudar, de contribuir com a sociedade através do conhecimento oftalmológico e da assistência que a gente faz, por enquanto, aqui no estado do Maranhão. Tá bom? Doutor Raiza, quero lhe agradecer, muito mesmo, de agradecer pela participação, de você disponibilizar seu tempo aqui, apesar de Julinha ser nossa filhota que está com 3 meses, graças a Deus, abençoada, saudável, e está aqui podendo, está aqui dispor do seu tempo, que a gente sabe que é muito importante, para poder contribuir com a sociedade brasileira, aqui maranhense também, em relação à cirurgia refrativa. Queria também te agradecer por estar aqui, ó, estampando a capa aqui, ó, você pode ver, ó, da nossa clínica, que fez 3 anos agora, nossa unidade da área Itaquibacanga, aqui uma gratidão à área Itaquibacanga toda, né, por ter esse cuidado naquela região de 250 mil pessoas, que é o maior distrito aqui da cidade de São Luís, e aqui você na capa aqui, mostrando que realmente tem muito valor aquela área que a gente cuida com tanto carinho e dedicação. Muito obrigado aqui pela sua participação. Suas considerações finais. Eu que agradeço, né? Dizer que estou aqui sempre à disposição. Então, se você tiver qualquer dúvida, pergunta sobre cirurgia refrativa, que foi o tema dessa live de hoje, você pode me adicionar nas minhas redes sociais. É o @doutoraraiza.botentuy. @doutoraraiza.botentuy, e também tem o Instagram da Clínica Olhar Saúde, @Clínica Olhar Saúde. Então coloca lá sua pergunta, sua dúvida. Se você quiser mandar uma foto lá do seu grau, da sua receita de óculos, mande, que eu explico qual é o problema que você tem, se é miopia,
se é astigmatismo, se é hipermetropia, porque tem muitas pessoas que têm dúvida, né, doutor Álvaro? Então, pode mandar lá nas redes sociais, que vai ser um prazer ajudar, orientar e dizer que eu estou de volta, com todo amor, com todo carinho. Julinha vai ficar, enquanto eu vou aos atendimentos, Julinha fica aqui com a vovó, mas eu vou com todo carinho, com todo amor para cuidar dos meus pacientes, que eu estava morrendo de saudade de vocês. Então, a doutora está de volta. É isso, pessoal. Bem-vindo. É com essa alegria que a gente finaliza aqui o nosso podcast de hoje, o nosso Pode Olhar Cast. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Pode Olhar Cast. Olhar a saúde, o cuidado que vai além dos olhos.